O meu bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de medo, receio, cuidados com determinadas coisas e as consequências que o fruto que vai vir do medo. O que a gente vai colher quando a gente coloca o medo na vida da gente? A Bíblia nos mostra que nós não devemos ter medo, nós devemos confiar em Deus. Então eu vou pôr aí para vocês aí na tela, nós vamos pôr alguns textos bíblicos a respeito de medo e esses textos falando a respeito de medo, o que o medo causa na pessoa. Eu vou colocar um áudio que eu peço que vocês prestem bem atenção nesse áudio, é 2 minutinhos apenas. Esse áudio, ele trata daquele caso, daquele pessoal que, no dia 8 de janeiro de 2023, que eles invadiram lá, ó, ali o STF, né, Supremo Tribunal Federal, prédio do Supremo Tribunal Federal e ali também, ali na esplanada dos ministérios, enfim, aquela invasão no dia 8 de janeiro de 2023. Vocês sabem que ali foi preso muita gente por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E agora, nesse áudio, acontece o seguinte, esse áudio que vocês vão ouvir, vocês podem conferir o vídeo todo. Eu peguei só o áudio por causa de problema de direitos autorais. Então eu peguei só o áudio. Vocês podem ver o vídeo. É um vídeo da revista Oeste. Eu vou deixar tanto no vídeo aí o link do vídeo, como eu vou deixar também na descrição aí abaixo no vídeo, se verem ali, vai ter o link. Se vocês desejarem, vocês podem assistir o vídeo todo. Não é um vídeo muito longo, vale a pena assistir. E vocês vão ver o áudio. Esse áudio trata de uma visita que o ministro Alexandre de Moraes fez lá no presídio feminino, lá na Colmeia, para as presidiárias do dia 8 de janeiro de 2023. Então vocês vão ver essa visita do Alexandre de Moraes, o que aconteceu, o que o medo fez uma pessoa lá de dentro fazer. Por isso eu peço que fique até o final desse vídeo, para ver bem certo, para entender bem como a gente não deve ter medo. Primeiro, a gente deve evitar situação que vão causar problemas para a vida da gente. Deve fugir desses ambientes que trazem situação de constrangimento. E em segundo, se a gente está debaixo de uma ameaça, nunca deve mostrar medo, tá certo? Então eu vou colocar aí na tela, mas acompanhe comigo até o final do vídeo, tá bom? Então, inicialmente eu queria nós ir na Bíblia para nós ver, nós ter assim um fundamento bíblico a respeito desse assunto. Veja bem, o título do vídeo se sabe, né? Do medo ao fracasso, apenas um passo. É uma realidade. Agora vamos ver no livro de Jó, capítulo 3, verso 25, veja o que está escrito ali. O que aconteceu na vida de Jó? Você sabe que Jó, ele sendo rico, sendo um homem influente, ele tendo a saúde perfeita, de repente ele perdeu tudo. Foi tudo para água abaixo, inclusive a saúde dele. E era uma pessoa que próprio Deus deu testemunho dele, de ser temente a Deus, ser um homem íntegro, ser justo. E aconteceu aquelas coisas, mas veja o que ele tinha medo de alguma coisa. Porque aqui, Jó 3,25, da boca do próprio Jó, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Você notou o problema? Aqui, como a Bíblia mostra que aquilo que a pessoa teme pode acontecer para a pessoa, e aquilo que a pessoa tem receio acontece na vida da pessoa. O próprio medo, o próprio receio
contribui para que o mal alcance a pessoa. Tá certo? Agora nós vamos, então, ao áudio que eu prometi para vocês. Eu peço que vocês prestem bem atenção ali, lembrando daquilo que a gente falou anteriormente ali. Essas mulheres que estão na prisão, elas foram parar lá por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E agora você veja esse vídeo, é uma detenta lá da prisão que ela deu esse testemunho no vídeo. Preste bem atenção nisso aí agora, ok? Só um minutinho, só um instantinho. Calma, ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Werber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora, os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres, e com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando para gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Werber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira, foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo. E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Werber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na aula dele. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança. Bom, aí está, então vocês puderam ouvir esse áudio. Eu acredito que vocês entenderam ali a que ponto uma pessoa chegou a ponto de se ajoelhar diante ali do ministro Alexandre de Moraes e pedir perdão. Agora vamos ver textos bíblicos. O que os textos bíblicos nos ensinam a respeito de uma pessoa que é um cristão? Qual é a atitude de um cristão diante de situações assim? Como que deve de fazer? Nós vamos ver textos aí que nos mostram, já que nós não devemos nem participar de certos movimentos que nós sabemos que vai trazer consequência, que com certeza vai trazer consequência para nós. E daí, dessas consequências vem o medo, e o medo nos leva a esse ponto, a essa humilhação. E humilhar também humilha o Senhor Jesus, humilha a Deus, humilha o Evangelho, a ponto de uma pessoa que é um filho de Deus, ou pelo menos que se diz filho de Deus, chegar a ponto de se ajoelhar na frente de um ímpio e pedir perdão de coisa que talvez nem fez, certo? Então nós já vimos esse texto, vamos ver mais alguns textos aqui. Lembrando que o link do vídeo completo, de quem desejar ver o vídeo todo, está aí embaixo na descrição do vídeo. É só procurar ali que vai assistir o vídeo todo.
Então vamos lá, veja aqui no livro de Mateus o que o Jesus falou a respeito de medo. Temor, medo, receio, tudo isso vem a ser quase a mesma coisa. Então Jesus falou, pai, não temais, quer dizer, não tema, não tenha medo. Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quer dizer, pode ser a autoridade que for, pode ser o valentão que for, o máximo que ele pode fazer é tirar a vida do corpo, mas não vai poder tirar da alma. Agora, Deus sim. Deus devemos temer, porque ele pode fazer a pessoa por completo ir lá para o lago de fogo lá e ter sofrimento eterno. Veja o outro texto. 1 João capítulo 4, versículo 18. Veja, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Você entende? A pessoa que tem amor a Deus não tem medo de nada. Porque sabe isso que Jesus falou. O máximo que pode fazer é tirar a vida do corpo, mas não pode tirar da alma. Agora Deus, sim. Deus pode tirar tudo. Então, o perfeito amor a Deus lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. É aquilo que essas presidiárias lá e outras pessoas que participaram daqueles movimentos estão lá sofrendo, né? Estão lá sendo atormentados. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está aí o texto bíblico, não é eu que estou dizendo. Agora vamos ver a respeito de adoração. Veja que aquela Jupira lá que falaram, ela se ajoelhou diante do ministro Alexandre de Moraes, diante de um homem, de um ser mortal, por maior autoridade que seja, ele só tem essa autoridade que ele tem porque Deus permitiu. Porque Deus dotou ele dessa autoridade. Mas Deus tira essa autoridade dele e coloca ele lá no pó a hora que o Senhor quiser. Então, diante de Deus, Alexandre de Moraes não é nada. Percebe? Para a pessoa se ajoelhar na frente dele. Agora, o que significa se ajoelhar na frente da pessoa? Se dobrar significa reconhecer aquela pessoa como superior e se pôr no lugar de escravo. É a mesma coisa que dizer assim, se eu me ajoelho diante de uma pessoa, a mesma coisa que eu dizer, eu sou escravo, eu estou debaixo das suas ordens, e o senhor ou a senhora faz de mim o que quiser, porque eu sou propriedade sua e pertence para você. Entende? É se pôr debaixo de julgo daquela pessoa a quem se submete. E além do mais, é um gesto de adoração que só Deus deve ter esse privilégio de receber adoração. Então vamos ver a respeito da adoração, esse gesto de se ajoelhar. No livro de Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26, veja bem, uma pessoa se ajoelhou diante do apóstolo Pedro, e veja como que se deu o caso lá. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Se curvou diante de Pedro. O que Pedro fez? Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Quer dizer, Pedro, ele entendeu que ele não tinha direito de receber adoração. A adoração é só Deus que tem direito de receber. Cornélio não sabia, Cornélio fez esse ato porque não sabia. Agora, a pessoa que sabe não deve fazer esse tipo de coisa. É lamentável, amados, que tem. Eu já vi casos, até dentro de igreja, de pessoas, rapaz, que vai pedir uma moça em casamento, ele leva uma flor, alguma coisa, e se ajoelha diante dela e faz ali um discurso romântico. Meu Deus do céu, que besteira que fazem. Falta de ensinamento bíblico. Ok? No livro do Apocalipse, vemos um outro caso de adoração aqui, ó. Apocalipse 19, verso 9 e 10.
Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me a seus pés para adorá-lo. Veja bem, o apóstolo João, ele se ajoelhou diante do anjo. E o que aconteceu? Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá vendo? Não se deve se ajoelhar, se dobrar diante de ninguém, nem mesmo de anjo, unicamente de Deus. E para nós encerrar essa parte aqui dos textos bíblicos, já vimos aqui que o medo traz problema na vida da pessoa. Já vimos que o cristão nunca deve se ajoelhar diante de outro ser humano, nem mesmo que seja de um anjo, muito menos de um ser humano. É só na adoração e na oração diante do Senhor. Ok? Agora vamos ver aqui qual é a atitude de um cristão. A atitude de um cristão é em todas as situações. Veja bem, 1 Pedro capítulo 4, versículos 14 a 16, o que diz? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como, presta atenção aqui, meus queridos, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. O que o apóstolo Pedro está falando? Está nos dando um conselho para nós, Igreja do Senhor Jesus, que padecer pelo nome de Cristo, para defender o Evangelho, para defender o reino de Deus, para defender o nome do Senhor Jesus, é glória para nós. Dizer, se nós vamos parar lá na cadeia por esse motivo, devemos nos alegrar e glorificar Deus. É bênção. Mas se pelo contrário vamos parar lá na cadeia porque nos intrometemos em negócios alheios, aí a amada de Deus está de fora. Entende? Ou por latrocínio, por ser malfeitor de qualquer espécie. Agora você veja o caso dessa mulher que se ajoelhou diante do Alexandre de Moraes. Veja bem, se intrometeu em negócios alheios. Por que se intrometeu? Qualquer cristão, amados, que se intromete em política, está se intrometendo em negócio alheio. Por quê? O próprio Jesus falou que os dele não são deste mundo como ele não é. Então a igreja do Senhor Jesus não pertence a este mundo para se intrometer em assuntos de política, que é coisa deste mundo. Você entende? É uma intromissão a gente tentar querer mudar as coisas deste mundo aqui, seja neste país, seja onde for. Você já imaginou você ir lá para os Estados Unidos e querer mudar a lei de lá? E fazer greve lá, fazer coisa assim? O que vai acontecer? É se intrometer nas leis de lá. A mesma coisa, nós não somos desta terra. A igreja do Senhor não é daqui, a igreja do Senhor é peregrina aqui nesta terra. Então nós não temos que se intrometer em leis, em coisas daqui, nós temos que respeitar a medida que essas leis não ferem a nossa fé, não ferem a nossa comunhão com Deus. Quando essas leis passam a pedir comunhão com Deus, aí sim, aí é diferente. Você veja aqui, por que é diferente? A autoridade de Deus é maior do que a autoridade daqui. Então veja um caso aqui que aconteceu, para nós encerrar, é o último texto. Aqui em Atos capítulo 4, versos 18 ao 20. Aqui, amados, o apóstolo Pedro e João
no comecinho da igreja, eles estavam pregando o evangelho e eles foram presos por estar pregando o evangelho, por estar falando no nome de Jesus. Por esse motivo, eles foram presos. Então você veja que é diferente de fazer uma manifestação por causa de política. É a outra coisa. Agora veja o que se desenrolou aqui nesse texto. Aqui eles foram presos, eles foram espancados e daí foram soltos. Mas quando soltaram eles, veja qual foi a ordem que deram para eles. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Você entende? Eles estavam sofrendo, eles foram presos, foram humilhados por causa do nome de Jesus. Não foi por causa de política, de governo, de alguma coisa. Foi por causa do nome de Jesus. Daí o que aconteceu quando eles receberam essa ordem que não ensinasse mais o nome de Jesus? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus. Veja bem, aqui não é apenas diante dos homens, aqui é diante de Deus. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles eram apóstolos, Pedro e João, eles eram apóstolos, eles viveram a época de Jesus, eles foram companheiros de Jesus em toda a jornada, o trajeto do Senhor. Eles viram e ouviram, eles testificavam de Cristo. Então, diante de Deus, amado, existe uma coisa diante de Deus e diante dos homens. Na política, diante dos homens. Quando se trata de evangelho, de coisas assim, é diante de Deus. Então, amados, diante de Deus nós temos de ter esse discernimento. Jamais nos dobrar quando o assunto é diante de Deus, quando o assunto é evangelho, nem que seja para apanhar, para ficar preso, do que for. No entanto, nós devemos de evitar casos que possam nos levar à prisão ou a qualquer constrangimento assim que venha envergonhar o evangelho, quando não se trata de coisa de Deus, quando é assuntos estranhos ao reino de Deus, como é o caso da política. Você percebe? Então, amado, essa vida de hoje era para a gente falar a esse respeito. Você veja bem, o que acontece? O título desse vídeo foi a respeito de medo. Veja bem a consequência do medo. Onde que começa? Pessoas que poderiam hoje estar tranquilas em casa, cuidando da família, estão lá presas. Pessoas com pena de 17 anos, 14 anos, várias penas. Pessoas que nem não quebraram um lápis lá. Nada, mas estavam lá, foram lá participar, entraram naquela onda, foram levados, foram iludidos e hoje estão sofrendo as consequências. E hoje não adianta aquela oração, aquelas coisas, porque a Bíblia está ali mostrando que o cristão, que o filho de Deus não deve se intrometer em assuntos deste mundo. O cristão ele deve colocar até a vida dele em defesa do evangelho, em defesa do reino de Deus, porque ele é do reino de Deus, nós devemos defender a nossa pátria, que é celestial. Mas aqui não é a nossa pátria, aqui nós estamos de passagem. Então aqui, nós temos, enquanto estamos aqui, é respeitar as leis daqui, como dissemos, desde que elas não afetem a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Quando elas passam a querer nos tirar a autoridade do Senhor sobre nós e Ele ser autoridade sobre nós, aí nós temos de firmar o pé e fazer como Pedro e João fizeram. Julgar se é justo diante de Deus nós obedecer às leis daqui em detrimento das leis de Deus, em detrimento das leis do Senhor. Não tem como, daí não tem, daí podemos até sofrer consequências, mas vamos sofrer de cabeça erguida. Agora, amados, quando
quando nós sofremos consequência de nós ser desobediente àquilo que o Evangelho ensina, então, amado, não tem nem como orar a Deus, nem como pedir. Porque daí nós estamos transgredindo aquilo que o Senhor determinou para nós. Tá certo? Agora, por outro lado desse mesmo vídeo, nós vimos o seguinte, amado, que quando a nossa o nosso crime é defender o Evangelho, é defender o reino de Deus, aí, amados, então é que nós temos de ficar ao pé e não ter medo. Porque o que acontece? Essa pessoa que já fez errado de ir lá nessa manifestação, as coisas. A consequência veio, o medo tomou conta, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Hoje está sofrendo e está se humilhando e está envergonhando o Evangelho por ser uma pessoa cristã, que se diz cristã, está nessa situação de humilhação diante de um homem mortal. Então, quando nós sofremos por amor, por defesa do Evangelho, defesa do reino de Deus, amados, não temos que temer nada, sabe por quê? Porque daí, se nós temer, se nós for se ajoelhar diante de pessoas, pedir perdão e pedir misericórdia, o que nós estamos demonstrando? Uma falta de fé, estamos demonstrando falta de confiança no nosso Deus. É a mesma coisa que nós está confessando que o nosso Deus não é suficiente para nos livrar. Percebe? Então nós temos que ter confiança que o nosso Deus nos livra sim. Desde que seja da vontade de Deus, que sejam os planos dele, ele não vai deixar ninguém perecer. Pode acontecer como nos casos dos apóstolos, por exemplo, todos eles pereceram em morte violenta. Era um plano de Deus, eles não sofreram isso, eles passaram por isso, glorificaram a Deus e Deus tem orgulho deles. Você entende? Não foi prejuízo para eles de jeito nenhum. Ninguém tem prejuízo em confiar no Senhor. Pode ter certeza disso. Ok? Então a gente termina esse vídeo por aqui. Era isso que eu queria deixar. E espero que a gente tenha conseguido avivar um pouco a chama, né, da confiança em Deus aí nas pessoas e também, né, trazer a lembrança, o conselho que a Bíblia nos dá para nós nos manter afastados de coisas que podem trazer transtorno para nós e nós levar a uma situação constrangedora como a da Jupira aí que nós vimos. E voltando a lembrar vocês, se quiserem ver todo o vídeo a respeito desse áudio que vocês viram, é só procurar aí nos comentários, clicar no link ali e vocês vão ter acesso lá, ó, à fonte disso aí, ok? A gente encerra por aqui esse vídeo. Minha gratidão primeiramente a Deus, minha gratidão a cada um de vocês pela companhia, né, por estar junto aí com a gente. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde todos, a família de vocês. Lembre de mim e da minha família nas vossas orações. E se for da graça do Senhor, nós veremos de nos ver no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.